Todas as glórias são a Srila Prabhupada, Bhaja Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Sri Adwaita Gadadara, Sri Vasari Gaura Bhaktavrinda, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Vasudevaya. Haribol, todas as glórias aos devotos reunidos. Nessa aula falaremos o capítulo 19 do canto 10, intitulado Krishna engole o incêndio da floresta. Esse capítulo é resumido, onde ele descreve como o Senhor Krishna salvou as vacas e os vaqueirinhos de um grande incêndio na floresta de Munjaranya. Certo dia, estando absortos na brincadeira, os vaqueirinhos deixaram as vacas adentrar uma densa floresta. De repente, irrompeu um incêndio na floresta e, para escapar das chamas, as vacas se refugiaram num bosque de bambus pontiagudos. Quando deram pela falta dos animais, os vaqueirinhos saíram a procurá-los, seguindo suas pegadas e a trilha de folhas de relva e outras plantas que eles, com os dentes, tinham pisado ou quebrado. Os meninos, enfim, encontraram as vacas e as retiraram do bambuzal. Mas, nesse momento, o incêndio da floresta ficara forte demais e ameaçava os meninos e as vacas. Então, os vaqueirinhos se refugiaram em Sri Krishna, o mestre de todo o poder místico, que lhes dissem para fechar os olhos. Assim eles fizeram e, no momento, o Senhor havia engolido o aterrador incêndio da floresta e trazido a todos eles de volta à árvore Bandira, mencionada no último capítulo. Ao verem esta maravilhosa exibição de potência mística, os vaqueirinhos pensaram que Krishna devia ser um semideus e começaram a louvá-lo. Então todos eles voltaram para casa. Terminando o resumo, vamos dar início ao verso 1. Shukadeva Goswami disse: enquanto os vaqueirinhos estavam completamente absortos em brincar, suas vacas se desgarraram para longe. Famintas de mais capim e sem ninguém para cuidar delas, as vacas entraram numa densa floresta. Passando de uma parte da grande floresta para outra, os bodes, vacas e búfalos acabaram entrando numa área onde havia muitos bambus pontiagudos. O calor de um incêndio na floresta próxima deixou-os sedentos e eles começaram a berrar aflitos. Não vendo as vacas nos arredores, Krishna, Balarama e seus amigos vaqueirinhos de repente sentiram-se arrependidos por terem se descuidado delas. Os meninos procuraram por toda a parte, mas não puderam descobrir aonde elas tinham ido. Os meninos então começaram a rastrear a trilha das vacas, observando suas pegadas e as folhas de capim que elas tinham quebrado com seus cascos e dentes. Todos os vaqueirinhos estavam em grande ansiedade, porque haviam perdido seu meio de vida. Dentro da floresta Mundja, os vaqueirinhos enfim encontraram suas valiosas vacas, que tinham se perdido e estavam a berrar. Então os meninos, sedentos e cansados, conduziram as vacas ao caminho de volta para casa. Com uma voz que ressoava como uma nuvem trovejante, a suprema personalidade de Deus chamava os animais. Ouvindo o som de seus próprios nomes,
as vacas ficavam exultantes e berravam em resposta ao Senhor. De súbito, apareceu de todos os lados um grande incêndio na floresta, ameaçando destruir todas as criaturas silvestres. Como um quadrigário, o vento leva o fogo avante e terríveis labaredas irrompiam em todas as direções. De fato, o grande incêndio estendia suas línguas flamejantes em direção a todas as criaturas móveis e inertes. Quando as vacas e os vaqueirinhos, de olhos arregalados, olharam para o incêndio da floresta que os atacava de todos os lados, eles ficaram assustados. Os meninos então aproximaram-se de Krishna e Balarama em busca de abrigo, assim como os que estão perturbados pelo medo da morte aproximam-se da Suprema Personalidade de Deus. Os meninos dirigiram-lhes as seguintes palavras. Os vaqueirinhos disseram: ó Krishna, ó poderosíssimo Krishna, ó Rama, tu cujo poder jamais falha, por favor, salvai nossos devotos que estão prestes a ser queimados por este incêndio na floresta e vieram refugiar-se em vós. Krishna, teus próprios amigos, de certo, não devem ser destruídos. Ó conhecedor da natureza de todas as coisas, nós te aceitamos como nosso Senhor e somos almas rendidas a ti. Shukadeva Goswami disse, ouvindo essas palavras lastimosas de seus amigos, o Supremo Senhor Krishna disse-lhes: apenas fechai os olhos e não temais. Tudo bem, responderam os meninos, e imediatamente fecharam os olhos. Então, o Senhor Supremo, o mestre de todo o poder místico, abriu a boca e engoliu o terrível fogo, salvando seus amigos do perigo. Os vaqueirinhos abriram os olhos e ficaram pasmados ao descobrir que eles e as vacas não só haviam se salvado do terrível incêndio, mas também tinham sido trazidos de volta à árvore Bandira. Quando viram que tinham sido salvos do incêndio da floresta pelo poder místico do Senhor, o qual se manifesta mediante sua potência interna, os vaqueirinhos começaram a pensar que Krishna devia ser um semideus. Agora já chegara o fim da tarde e o Senhor Krishna, acompanhado por Balarama, levou as vacas de volta para casa. Tocando sua flauta de uma maneira especial, Krishna regressou à aldeia dos vaqueiros em companhia de seus amigos vaqueiros que cantavam suas glórias. As jovens gopis sentiram o maior prazer ao ver Govinda, Krishna, voltar para casa, pois para elas até mesmo um momento sem sua associação parecia uma centena de eras. E assim terminamos, este capítulo 19, mostrando que, que os devotos de Krishna, sempre que estão numa situação perigosa, solicitam a Krishna para que ele resolva a questão. E Krishna, naturalmente, sempre pede, nos salva de todos os ditos perigos. E aqui ele usou esse poder místico de fazer os vaqueirinhos fecharem os olhos e, naturalmente, ele engoliu o incêndio, porque tudo já está dentro de Krishna, ele apenas normalizou a situação, mostrando que qualquer coisa que Krishna quer fazer não tem como evitar. Mesmo que o incêndio
parecesse terrível e que ia matar todo mundo, Krishna apenas usando uma pequena força do seu poder místico destruiu, né, esse incêndio, ou fez, né, algo assim de uma maneira que não podemos entender, onde tudo voltou ao normal e os vaqueirinhos estavam assim como numa situação anterior, debaixo da árvore lá de onde eles tinham partido para buscar as vacas, e ali estava reunido, né, todo o rebanho e os vaqueirinhos, como se nada tivesse acontecido no momento em que eles abriram os olhos. Então esse é o poder de Deus, né? Isso mostra que essa natureza material aqui é toda uma ilusão controlada pelo Senhor Supremo, não é a realidade. Porém, devemos, né, estar sempre conectados com Deus em nosso coração, sabendo que Krishna do impossível faz o impossível para proteger e satisfazer os seus devotos. Qualquer coisa, né? Esse mundo aqui é como um sonho que Krishna está sonhando de uma forma completamente, né, consciente ou onisciente, e ele tem poder de reverter as coisas do jeito que eram antes, assim, em um momento, né? Em um momento ele faz isso, e aqui tem esse teor nesse passatempo de mostrar, né? Sempre que você estiver em perigo, não tenha medo de pedir a Krishna para intervir na situação que está te trazendo uma ansiedade. Ok? Então, espero que vocês tenham gostado. Todas as glórias são Sri Sri Radha Krishna, todas as glórias são Gaura Nitai, todas as glórias são Mahamantra Hare Krishna, a Srila Prabhupada, todos os devotos reunidos, Haribol.